Vai começar mais um podcast. Mais uma vez aqui, né? Dessa vez agora com o quadro tradicional, que é sobre as cartas justa, né? Ela é uma carta justa por formato, né? Originalmente essa carta eu ia fazer para um podcast relacionado a cartas banidas, né? Que podem ou não voltar, mas aí não deu tempo, né, de fazer esse vídeo. Tem muita carta banida aí que tem um potencial de voltar, mas enfim, ela acabou agora entrando numa outra categoria, né, que é cartas que estão livres aí e bora discutir, né. Ela saiu uma banish aí para dia 1º de dezembro, né, falando aí, relatando, né, divulgando lá no site oficial da Konami. E o Telak Knight Ptolemaeus foi a 3, né? E aí gerou uma discussão muito na internet, né? Tá gerando ainda uma discussão muito ampla na internet, né? Devido ser uma carta de alto contraste na época que ela lançou e sim, dá um problema, né? E a gente vai falar sobre esse problema agora, né? Discutir aí, afinal, ela é uma carta justa, ela é uma carta que merecia mesmo voltar, né? Então vamos lá, vamos sem muita enrolação, né? Prometendo trazer os podcasts aqui numa versão mais resumida, mais compacta, né? Pra galera poder acompanhar todos os episódios, né? E eu pretendo trazer mais semanalmente mesmo, né? Bora ver se eu consigo, né? O efeito dela, vou jogar aí para vocês na tela, né? É um bicho guerreiro, né? Exceed, XYZ, luz, né? Os Telak Knight aí são luz, né? Então só tem uma exceção, que é um Dark, que ele lançou logo depois que essa carta pegou lista, né? Ele tem aí os artifícios, né? Os atributos dele. Ataque baixo, defesa relativamente bem polposa, né? E aí, mesmo que o cara negue, aí tu ainda tem uma defesa grande. Essa carta foi lançada lá no formato de 2015, lá no formato do Telak Knight, né? Ali na Crusade Souls. E o efeito dela é o seguinte, 2 ou mais materiais level 4, né? Uma vez por corrente, durante o turno de qualquer duelista, ainda no texto antigo, né? Ela não sofreu uma errata de modernização do texto, mas vamos lá. Uma vez por corrente, né? Durante o turno de qualquer duelista, você pode desassociar 3 materiais deste card e invoque por invocação especial do deck adicional, né? Um monstro Exceed, né? XYZ de uma classe maior que deste card, né? No caso, atualmente, né? Pode, Beto, eu fazer ele dar uma maneira de aumentar o rank dele. Dá pra fazer, entendeu? É uma jogada meia exótica, mas dá pra fazer, tá? Não é descartável não fazer você aumentar o level dele só pra pegar um rank maior, que pegar um level 6, pegar um level maior, entendeu? Tem possibilidade, esse cara tem um efeito muito forte. A gente já vai discutir aqui, né? Aí você invoca por invocação, né, um bicho Exceed de uma classe maior que este monstro, né? Só que ele não pode ser número, né? Tem que ser um Exceed sem o número no nome dele. E esse card que ele vai trazer é considerado uma invocação Exceed. Então, aqueles efeitos de Exceed de alguns certos cards que eu vou detalhar para vocês também, eles vão rolar, né? São cartas aí que vai rolar, com certeza, né? Vai rolar vários efeitos aí de algumas potenciais cartas que esse bicho pode trazer, né? E ele tem um efeito também secreto aí, né? A galera quase não se importa tanto, desassociar 7 matérias, pule o próximo turno do oponente, né? O próximo turno dele, no caso, ele dá-lhe uma skip no turno do oponente se ele tiver 7 matérias, né? Tinha maneira de fazer isso, mas hoje em dia tá mais complicado.
E por isso que ele pegou lista também, né? Mas não é nem por isso. Essa invocação que era muito fácil na época de um rank, de um Infinity, de um bicho que eu vou falar daqui a pouco. Fez com essa carta de fato ela tomar uma lista mais rápido possível, né? Porque deu acessibilidade a muita interação fácil, né? Pra época, né? E a galera usava cadeiras, né? Que é aquela... Eram uns monstrozinhos que eles entravam, né? E aí eles podiam ser materiais, né? Esqueci agora, Stacerap, né? As cadeiras lá, Stacerap. E aí, você pode, durante ao final do turno de qualquer duelista, você pode associar um monstro Telak Knight do seu deck adicional com material desse card, né? Eu faço pra cima. Enfim, efeito redundante. O efeito redundante aqui é o primeiro efeito, né? Que é o efeito que a galera vai usar bastante, né? Eu vou trazer para vocês o primeiro contra, tá? Primeiro contra dessa carta. Tá certo que hoje em dia é muito mais fácil você splashar 3 monstros level 4 no campo, um deck que é expand de level 4, e tu fazer esse bicho. Só que ele num residual, né? A gente existe a Polusa, né? O cara pode muito bem fazer a Polusa com 4 matérias, né? Ou trazer uma coisa do oponente lá, graças a uma interação que ele sofreu, né? Mais esses decks agora de milar cartas na tua vez, e aí acaba tendo materiais no cemitério lá que tu pode usar para escalar para uma Polusa. Então, assim, ele é uma carta que sofreu um power creep, certamente, entendeu? Mas não significa que ele não vai ter um problema, né? Não possa trazer um problema futuro pro jogo, né? Porque todas as cartas que dão acesso ao extra deck de maneira muito fácil, né? Traz outras cartas sem uma condição específica, né? Acaba que sendo um problema pro jogo, entendeu? Uma hora ou outra, porque o game design das cartas, eles vão sofrendo alteração, né? Vão criando novos monstros, né? Novas magias, novas traps, e aí você acaba deixando uma carta antiga avançando no jogo de uma maneira absurda, né? Tanto é que existem cartas muito quebradas que são antigas, que acabam depois levando lista, porque, enfim, né? Smoke Grenade é um caso, né? Uma carta que não fazia nada, era meme, mas aí com o Infernoble ficou uma carta extremamente quebrada, né? E aí é isso, né? O objetivo aqui é você trazer o Diamond, né? O Diamond, eu vou botar a carta aí pra vocês verem, né? O Telak é do arquétipo Costelar, né? É um deck que veio antes do Telak, né? Aí por volta de 2013, 2014, né? Nesse meados aí de tempo. E aí ele é feito com rank 5, né? Ele é um rank 5, então tu pode trazer o Diamond, e ele tem um efeito quando ele é invocado Exceed, que é o oponente não pode enviar cartas do deck pro cemitério. Isso quebra totalmente a engine do Telak Knight, né? Então, no meu ver, se a Konami tá tentando forçar a entrada desse bicho, entendeu? Para combater aí os Ishizu Cards, né? Os elementos, então é uma coisa válida, né? Eu entendi o raciocínio aí nessa parte, entendeu? Eles querem incrementar uma carta no formato para aí ter mais suporte para combater os de Shizu, não mexendo na engine Shizu, né? É uma coisa até inteligente, né? Porque eles querem vender as coisas de Shizu, né? Não querem matar o Telemente agora, né? É o que está acontecendo muito no OCG, né? Porque o Telemente e o Shizu, ele acaba dando suporte também para outros decks underground. No caso do Shizu, pode colocar no Naturia, né? Numa Dolce, né? Que são decks assim que
tem ganhado bem espaço aí, né? E também na parte do Terra Element, né? Você tem um LS, né? O Lightworm. Tem algumas... Eu já vi, né? Já achei interessante de zumbi, né? Então, assim, o deck acaba dando suporte para outros decks, né? O Guido Jag, deck de Réptil. Então, enfim. E acaba... É aquele efeito do Tribigate. O Tribigate ajudava outros decks. E como hoje também ajuda outros decks de bestiário, né? De besta guerreira aí, como, sei lá, uma Light da vida, que não tá jogando nada, mas com o Tribigate já é alguma coisa, né? Então, tanto é que agora deram um suporte, liberaram uma carta do Lido Lusca 2 lá para dar o suporte, vender o F0 deles, né, que eles reprintaram, e aí dá mais acesso para outros decks fazer o F0, né? Jogada inteligente, né? Eu acho que essa banlist ela foi muito mais comercial que estrutural. Muita gente se engana, né? A diferença de banlist, né? Eu posso fazer um podcast futuro falando sobre isso, mas existe muita redundância das banlists comerciais para as estruturais. E essa banlist agora, ela foi uma banlist comercial, né? Ah, Beto, mas banir a Mini, né? A Mine, né? Mas a Mine é uma carta que ela já era um problema. E ela só tava no jogo porque eles queriam aí dar acesso ao Runic, né? Jogar com a Mine, né? Tinha um Sky Strike agora, mas agora o Sky Strike tem maneira de jogar sem a Mine. Claro que isso vai afetar bastante a game dele, né? A matchup dele, mas enfim, o deck já é antigo, né? Eu acho que tem que dar, assim, uma virada aí, né, para outros decks entrar, né? Não acho bacana quando um deck fica muito tempo no competitivo, né, ativo. Então teve até torneios aí que a Sky ganhou, né, por conta de usar aí maneira de botar mais rápido possível e fica controlando o jogo. Então, assim, financeiramente para a Konami não é viável. E o Flounder, que é um deck que tava jogando bem com o suporte ali da Mine, tem outras maneiras aí de estar contornando. Claro, vai sofrer também, acho que de certo modo vai sofrer, mesmo com a Macrocosm, mesmo com a Fissure, mas ele vai sofrer bastante, né, aí, contra o Terra Element, né. O oponente pode muito bem começar a usar a Lancer é buscável, né, pelos Hechizo, e resolve o problema aí de uma shift, de uma fissura. Além o problema da fissura e a Macrocosm são problemas menos assim impactantes, né? Porque ainda tem a estátua de vento. A fissura é uma carta muito fácil de contornar, porque é uma carta que deixa tu criar uma ação contra ela. Tu pode destruir ela, tu pode remover ela, tu pode fazer um monte de coisa com ela. Então é um efeito diferente da Mine, né? A Mine desligava os efeitos dos monstros, da mão, do cemitério, de todo lugar. Então o oponente acaba que só tinha uma maneira, entendeu? Que era vir com uma spell, um removedor e tirar, entendeu? E aí você se preocupava muito com a Mine e esquecia o resto dos decks, né? Tinha gente que usava 6 cartas, 9 cartas para tirar esses decks de Mine, né? Então isso acaba que impactou muito. E agora o jogo vai tender a acelerar mais, né? Enfim, não quero. Acho que eu já até mudei aqui o foco um pouco do vídeo, né? Do podcast. E vamos pro lado negativo, né? A carta, o Satellite Titanomaeus, ele de fato ele vai ajudar, né? Um deck mais underground consegue fazer expandir level 4 a chegar num Diamond, né? No nosso bicho aqui que tá aqui na imagem. Mas ele é um bicho que ele sofreu um pouco creep, né? E aí é sujeito a interações, né? É sujeito a tendência do Teara
tá usando outras coisas também, como uma ramificação de começar a usar um pouco mais de hand trap, né? Porque agora você tá menos preocupado com o Mystic Mine, então tem a possibilidade de teoricamente começar a usar hand trap, né? Para parar o Ptolemaeus, né? Gama, Impermanence, né? Enfim, é uma carta que ela é muito forte, né? Assim, se ela resolve, né? Se ela resolve. Agora vamos pro mundo do power creep. Vamos pro mundo do problema mesmo, né? Do problema. Como eu falei, cartas muito antigas às vezes tem uma tendência de ficarem meio roubadinhas com o tempo. Então, porventura a Konami cria um rank 5 muito forte, essa carta ela tem risco de cogitação de ela voltar para a lista de novo, igual que aconteceu com a Snow. Só que a Snow já era uma merda por si só. Quando ela saiu para tentar ajudar um pouco o Desp ali, entendeu? Mas era muito óbvio que era uma carta que não ia durar muito tempo no formato, porque, enfim, lançou Teara, né? Como eu falei, né? Lança decks mais com umas mecânicas modernas, né? Com mais facilidade, e aí deixa cartas quebradas, antigas, jogarem melhor, né? Que é aí que pode acontecer com o Ptolemaeus, entendeu? É uma carta que pode estar nesse formato livre, né? Mas ela pode começar a dar problema no futuro, entendeu? Então, nessa parte da explicação, eu não preciso nem ficar falando tanto, né? Porque eu acho que eu já dei um paradeiro, assim, durante todo o áudio aqui, todo o podcast. Então, é uma carta que, no momento atual, ela até que tem uma desenvoltura bacana, entendeu? Reconheço a ideia da Konami, uma ideia boa, interessante. Porém, futuramente, né, tendo algum combo retardado, né, com ela, ou um rank 5, ou naquela situação de eu aumentar o próprio rank up dele, e aí ele criar mais um bicho lá mais acima, entendeu? Enfim, coisas exóticas, esquisitas, que essa carta pode trazer problema, entendeu? Então, assim, resumindo o vídeo, né? Eu não acho uma carta justa, não, entendeu? Apesar que eu gosto demais da Ptolemaeus. Ela foi a primeira meta que eu montei, né? Eu vim aí da escola aí. Apesar que eu comecei a jogar em 2011, mas foi o primeiro meta que eu montei, o Telekinad, né? Um deck que eu tenho muito carinho, assim. E é isso, né? É uma carta que não é justa, não, entendeu? Ela é uma carta que pode dar problema, mas no momento atual ela pode ser uma saída aí para um deck mais underground, de spam, né? Mas eu não acredito que vai fazer parte da esmirro do Teara, entendeu? Longe disso, né? E decks assim que tem uma dificuldade mais de botar bicho, né? De monstro, mas decks que conseguem colocar level 4 com facilidade no campo, isso aí vai ser bacana, né? Além de você já ter, como eu falei, a Polusa, o Abyss do Healer, né? São cartas também muito fortes contra-teoricamente. E agora a Konami resolveu dar acesso mais agora com o Constelar Diamond, né? Então é isso, né? Resumindo aqui, é uma carta assim quebrada, né? Pode dar problema no futuro, mas no momento atual é uma carta que eu acho que compensa estar aí desfrutando, pelo menos relembrando, né? De como era bacana esse efeito incrível dela, né? Que é muito forte, né? E a gente não pode descartar também o segundo efeito, né? Que é um efeito exótico, mas um efeito que pode quebrar, pode fazer desastre aí, né? No futuro. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Essa é minha visão, tá? Ptolemaeus é uma carta fortíssima, sim, né? Não pode ser deixar como irrelevante, é uma carta muito forte. O problema é que ela tem esse power creep, né? De usar muito slot no extra e também usar bastante materiais, né? Para aplicar o efeito. Mas é uma carta que
que combate aí o meta atual, né? Graças ao Costelar, né? Então é isso, valeu, falou!